O cânon da Bíblia Sagrada. Cânon, ou escrituras canônicas, é uma coleção completa dos livros inspirados ou divinamente inspirados por Deus, que constitui a Bíblia. Cânon é uma palavra grega que significa vara reta de medir. Como a régua serve para medir, assim o sentido religioso tem um sentido de regra, de escrita de fé. Realmente, para nós cristãos, a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Através dela, da Bíblia, medimos a nossa fé, medimos a nossa santidade e medimos também a nossa conduta cristã. O termo cânon foi empregado primeiramente por Orígenes, 185 a 254 d.C., professor da Escola Teológica de Alexandria, para diferenciar os livros canônicos dos livros apócrifos. O cânon do Antigo Testamento foi formado no espaço de mais de 1046 anos. Moisés escreveu as primeiras palavras do Pentateuco por volta do ano 1491 a.C. Esdras escreveu as últimas palavras do Antigo Testamento por volta do ano 445 a.C. O último escritor do Antigo Testamento foi Malaquias, porém Esdras, na qualidade de sacerdote e escriba, foi o encarregado de completar e organizar o cânon sagrado. O cânon do Novo Testamento. Os 27 livros canônicos do Novo Testamento foram aqueles que vieram a ser reconhecidos pela Igreja como escritos genuínos, autênticos, de autoridade apostólica. Bom, o verdadeiro critério da canonicidade é a inspiração, de forma que já nos dias dos apóstolos, sob a supervisão deles, começaram a ser feitas as relações, ou seja, as coleções de seus escritos para as igrejas, os quais eram colocadas ao lado das escrituras canônicas do Antigo Testamento, tendo a mesma autenticidade como a inspirada palavra de Deus. Os livros do Novo Testamento que primeiro apareceram foram Mateus, Tiago e Hebreus, na Palestina, João, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Filemão, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse na Ásia Menor, 1 e 2 Coríntios e Filipenses, 1 e 2 Tessalonicenses e Lucas na Grécia e Tito em Creta, Marcos, Romanos e Atos em Roma, enquanto o cânon do Antigo Testamento levou 1046 anos, de 1491 a 445 a.C., para se formar, o Novo Testamento levou apenas 96 anos para concluir o seu cânon. Os evangelhos foram escritos em 60 a 65 d.C. As epístolas paulinas foram escritas entre 52 a 67 d.C. As epístolas gerais de Hebreus a Judas, entre 68 a 90 d.C. O último livro canônico, o Apocalipse, foi escrito no ano 96 d.C. Porém, a canonicidade desses 27 livros no Novo Testamento só veio ser reconhecidos oficialmente no Concílio de Cartago em 397 d.C. A cronologia canônica dos dois testamentos. Somando os 1046 anos gastos para completar o cânon do Antigo Testamento, mais 96 anos gastos para completar o cânon do Novo Testamento, dá um total de 1142 anos, que foi o tempo gasto para completar a formação do cânon dos dois testamentos, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento. Porém, somando os 1142 anos, mais 400 anos do período interbíblico, dá um total de 1542 anos. Portanto, os 66 livros canônicos de nossa Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens inspirados por Deus, sendo eles príncipes, legisladores, estadistas, profetas, chefes de estados, general, reis e poetas, sacerdotes, pecuaristas, funcionário público, médicos, eruditos, teólogos, etc., em um período de 16 séculos. Resumo da canonicidade sagrada. Por
canonicidade das Sagradas Escrituras, queremos dizer que, de acordo com os padrões determinados, fixos, os livros incluídos nelas são considerados partes integrantes de uma revelação à fé e à prática. A derivação do vocábulo grego canon surgiu da palavra canon, que provavelmente tem sua raiz na palavra hebraica canon. A canonização de um livro sagrado importava em dois aspectos principais: o reconhecimento do que o seu ensino era e tinha o sentido especial divino, a consequente atribuição ao livro pela comunidade ou seus guias de autoridade religiosa. Os livros apócrifos. A palavra apócrifo significa escondido, oculto. No sentido religioso, significa espúrio, não genuíno. Nas Bíblias de edição católica, existe 73 livros. Este acréscimo de 7 livros em relação às Bíblias da edição evangélica foi aprovada por volta do ano de 1546 no Concílio de Trento. Todos estes livros acrescentados são chamados de apócrifos, isto é, não inspirados por Deus. Se deve ao fato os mesmos serem incluídos na Bíblia após o encerramento do cânon sagrado. Devemos temer as palavras de Jesus em Apocalipse capítulo 22, versículo 18, quando ele adverte sobre o perigo. Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado e ainda mais com um bônus de oratória e interpretação bíblica com 10 módulos para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, você vai no primeiro módulo que tem lá, que é o módulo para alunos iniciantes ou alunos e visitantes. Quem está visitando, clique lá que você tenha lá acesso ao primeiro módulo. Você vai ver como funciona todo o nosso primeiro módulo, que também é gratuito para você começar e já sentir um gosto de entender mais a palavra de Deus. Quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinárias. Espero você.